Capítulo 5. Uma pintura. A Balsa do Medusa. A Balsa do Medusa, pintada há 100 anos, entre 1818 e 1819, é considerada a obra-prima do artista francês Jean-Louis André Théodore Géricault, um expoente do período do Romantismo. A pintura foi inspirada no trágico naufrágio da fragata La Méduse, ocorrido em junho de 1816, depois de partir da França em um comboio com 3 outros navios com destino ao Senegal. O Visconde Hugues du Roy de Chamérier, responsável pelo comando da Medusa, era um capitão que durante 25 anos ficara longe das águas do mar, por imposição de Napoleão Bonaparte. Mas, com o regresso ao trono dos Bourbons, foi compensado com esse comando, uma escolha em que fatores políticos suplantaram a avaliação da competência marítima. O rei Luís XVIII encarou a designação como rotineira, natural e de responsabilidade absoluta do Ministério da Marinha, fazendo vistas grossas a critérios e avaliações técnicas relativas às capacitações do capitão nomeado. Após o naufrágio, no entanto, quando a informação se tornou pública, uma enorme comoção e indignação tomou o país. E esses sentimentos foram compartilhados integralmente por Géricault. Foi quando ele decidiu registrar artisticamente a tragédia, de forma a mais realista possível. E o fez após entrevistar os poucos sobreviventes do naufrágio. As causas do desastre. A missão da fragata era levar o governador francês nomeado para o Senegal após a devolução de parte do território senegalês à França pelo Reino Unido. A bordo dele iam sua família, soldados e a equipe de marinheiros. Na tentativa de reduzir o tempo de viagem, a fragata Méduse adiantou-se em relação aos outros navios do comboio, mas acabou por se desviar do rumo em cerca de 100 milhas. A arrogância do capitão e as consequentes discussões com os oficiais motivaram a catástrofe, que aconteceu em 2 de julho, um dia de águas calmas e boa visibilidade, simplesmente devido a um erro de navegação numa zona de perigo entre as Ilhas Canárias e Cabo Verde. A tragédia se configurou maior também pela forma como foi ordenada a evacuação do barco e principalmente os critérios recheados de egoísmo, discriminação e barbárie que causou pânico e brutalidade no processo. O governador, o capitão e grande parte dos oficiais ocuparam os 6 salva-vidas, enquanto os cerca de 147 tripulantes restantes não encontraram lugar e se amontoaram em uma improvisada balsa construída às pressas. Uma caixa de biscoitos, que acabou no primeiro dia, poucas reservas de água, que se foram logo na primeira noite, e alguns barris de vinho eram tudo o que esses pobres homens tiveram para sobreviver. Ao final da primeira noite, 20 haviam desaparecido nas águas. Na segunda, um motim provocou a morte de outros 65 homens. Em uma semana, eram apenas 28 sobreviventes e apenas 15 aptos a resistir, porque os demais, cobertos de grandes feridas, tinham perdido a razão. Os que se autoclassificaram como ainda lúcidos, após longa deliberação, simplesmente decidiram jogar ao mar aqueles a quem julgaram estar loucos e fora de si. Finalizando. Foram mais 13 dias de horrores, incluindo, entre outros eventos, o canibalismo. E assim, apenas 15 homens foram resgatados, e desses, somente 10 sobreviveram. O governo ainda buscou dissimular o verdadeiro alcance da catástrofe. Porém, com as denúncias da oposição e da imprensa, o esforço foi inútil e absurdo. A monarquia teve que ver abalada profundamente o seu regime por um longo período. Géricault
Para criar um impressionante quadro onde retrata o momento anterior ao resgate, quando os sobreviventes em desespero acenam, gritam e tentam contato com um barco avistado no horizonte, justamente o que conseguiu resgatá-los, entrevistou alguns dos sobreviventes, extraindo em detalhe a vivência que nos leva a pensar em qual é o limite da experiência humana possível. Pesquisei sem sucesso informações sobre o que aconteceu com o capitão Visconde Hugues du Roy de Chamérier, protagonista ignóbil da tragédia documentada. Mas uma hipótese e uma conclusão arriscarei colocar. A hipótese: Monsieur de Chamérier, sendo um membro da nobreza, provavelmente seguiu sua vida sem qualquer intercorrência, a não ser que o episódio tenha lhe despertado alguma consciência, mas eu não apostaria nisso. A conclusão: ao longo da história, sempre encontraremos capitães e capitães. Por isso, sugiro ler, na sequência, o capítulo dedicado a um outro capitão, o capitão Ernest Shackleton, para a compreensão exata desta minha colocação. Este próximo capítulo será trabalhado na nossa próxima live. Mas por ora, fiquemos com isso.